Né, Milena? Então, tô com a Milena, a Marion, casal incrível que eu conheci, com uma luz, trabalho espiritual maravilhoso que vocês fazem. É um prazer aí ser amiga de vocês. E a gente está conversando aqui sobre um livro, né? Que você canalizou, que vocês canalizaram e que a espiritualidade está pedindo para falar sobre esse livro, né? E esse momento. A gente até gravou um vídeo, mas aí não serviu, a gente está gravando outro aqui. Né, Mariol? A Belma também não estava junto, a gente meio que começou É, conversando, e o assunto foi ficando, cara, vamos gravar. Mas aí quando a gente olhou, não tinha. Não. Estava muito é. difícil. Agora a Milena tá aqui colocando ordem, Agora vai! né, Milena? Muito, muito Aí, bom. Eu ainda não bom, consegui ler o livro, porque tá todo mundo assim, trabalhando muito, né? Como vocês estão, a gente está conversando aqui, né? Todo mundo trabalhando muito, off. Não tá muito, eu não tô gravando vídeo, não tô muito aí no YouTube, porque o trabalho interno aqui tá intenso, né? Mas agora chegou o momento de trazer esse vídeo, que é uma mensagem importante desse livro que vocês trouxeram aí. Vamos falar um pouco desse livro, porque isso tem a ver com o momento atual, né? é um O livro que muito se. atual. Tá, então, o que que significa esse livro nesse momento que a gente está vivendo? Nesse momento planetário, nesse momento que a gente está passando por muitas coisas. Bom, para vocês que estão chegando agora aí, estão pegando no começo, eu sou Flamarion Júnior, essa aqui é minha esposa, e a gente vem recebendo informações. Esse não é o meu primeiro livro, já estou no quarto livro. Mas esse livro em especial foi muito interessante porque eu venho recebendo mensagens desde fevereiro de 2025 a respeito do Uhum. grande evento, da grande onda de despertar. E toda espiritualidade menciona isso. Ah, vai ter o grande evento, a grande onda de despertar. E aí começaram a passar para a Milena e para mim, né, através de canalização, e muitas conversas também com ela, porque assim, muitas vezes ao dormir, aí ela recebe as entidades e aí me permite que eu faça a gravação do que ela está trazendo. Então ela conversa, ela bota assim, 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 sabe? Vai falando, falando, é isso, é assim que acontece isso, é assim que ativa o DNA, é assim que faz o protocolo tal, e aí vem fazendo, né? E aí depois eu vou, digito tudo isso e eu vou colocando o meu entendimento, né? Uhum. Eu sou co-participador, nós somos co-participadores, né? Então, Uhum. é uma inteligência, graças a Deus, que é bem superior a mim, né? Eu sou só um intérprete. É um livro muito atual, muito atual. Tá. Ele trata. Não, Pode pode falar. falar. Pode Ele falar, trata porque da. depois eu faço a pergunta que eu ia fazer, mas pode falar. Tá. Ele trata da nova condição do ser humano, o Homo Ludens. É o que nós estamos nos tornando. Desde 2012, literalmente, nós entramos na quinta dimensão. É claro que as energias estão subindo, 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 subindo gradativamente. A luz não faz nada do dia para a noite. Esse despertar, ele também não é uma onda de choque que do nada vai todo mundo, bum, sei tudo. Não. Aqueles que estão mais alinhados, que são cerca de 5% da população, estão na vanguarda desta informação, né? E a gente precisa trazer à tona essa verdadeira onda de despertar. E esse livro, quando começou comigo, a vir para nós, ele vinha, olha, vai vir aí o grande evento, o Astro, o grande evento, o Astro. Só em julho de 2025 que eu fui saber que era o 3 Atlas. E aí me passaram que já tinha, que esse era o terceiro cometa interestelar, que o primeiro foi para poder dar um choque magnético e acelerar a nossa linha tempo. Por isso que a gente, desde 2017, tem a percepção de tempo acelerado.
tudo corre mais, está tudo muito mais rápido. E aí veio o segundo astro, né, que foi o Varitov, né? E aí ele sim, ele já trouxe uma onda de despertar, e agora vem a segunda onda de despertar, que é o 3IA. Vai vir mais um. Eles falaram que vai vir mais um alguns anos mais para frente. E aí, como é que acontece? Isso não tem condição de chegar agora, uma massa de informação tremenda, e jogar isso na população, porque seria um desperdício. Todos não estão prontos, apenas 5%. Mas a gente tem uma capacidade aí de ascensionar de 30%. Pessoal, são números aproximados, tá? Nada disso é exato. Uhum. Então, a gente tem escalas de despertar. Tem aqueles que realmente estão despertos, tem níveis de despertar até o adormecimento. E cada um de nós carregamos conosco a capacidade de recordações, os nossos méritos. Nós somos uma alma forjada no decorrer de muitas encarnações, algumas milhares de encarnações. Muitos estão dormindo, ainda não perceberam, né? Então, agora está vindo uma nova massa genética que vai ser levada até Gaia, o centro da Terra vai absorver isso, e aí começa a mandar para os médiuns é, essa reabilitação da nossa cadeia genética, porque a alma é um ser biológico, vivo, ele é etérico, mas ele é vivo, ele tem biologia, ele tem DNA, ele tem sangue. O sangue da gente interage com o DNA da alma. O nosso sangue interage com o nosso perispírito. Nosso perispírito, ele tem o nosso registro acástico da Terra, mas a alma tem o nosso registro acástico universal, entende? Nossa proximidade maior com o eu superior, né? É como se a gente fosse Uhum. ganhar um oitavo corpo, né? Além dos 7 que a gente já tem astrais, a gente vai estar tão conectado com a nossa alma que é como se ela fosse um corpo extra aqui na Terra. Mas nós já experimentamos isso e, na época de Atlântida e Lemúria. Depois eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Então, esse livro chama DNA Quântico, a biologia da alma. E o que esse livro faz? Ele traz o que cada filamento de DNA desse ativa na mediunidade do ser humano. Em outras palavras, como é que a espiritualidade opera a nossa mediunidade? Como é que a gente ativa clarividência, clareaudiência, psicografia? Tudo isso tem um mecanismo, certo? Que é operalizado através de nossos mentores, dos doutores, dos curadores e de tantos seres extraterrenos que estão aí ajudando a gente. É, E outra coisa que a gente precisa compreender, gente, a gente já está na quinta dimensão. A quarta dimensão vai acabar. A terceira vai acabar. Esse mundo que a gente está acostumado de 2012 para antes, ele está em fase de extinção. Todos os seres que estão lá na quarta dimensão, que estão atuando, que estão no flanco inimigo lá, eles estão no auge da batalha, estão lá no tete a tete, no mano a mano. Eles estão lutando também por sua ascensão, certo? Então, onde é que reside a grande luta? Na expulsão e no acolhimento daqueles que precisam partir para novos orbes e quando tudo isso acabar, aqueles que estão engajados na luta do lado do bem também vão poder ter a possibilidade de fazer a sua ascensão. Então, a gente precisa compreender que está aberto a gente falar com seres de quinta, de sexta, de sétima em diante. Mas as pessoas botam uma limitação muito grande. Gente, vocês que são médicos, vocês que estão abrindo mediunidade, isso é um chamado para vocês acreditarem no potencial de vocês. Se vocês acham que vocês estão falando com Jesus, Maria Madalena, São Germán, não tem por que ficar duvidando. Se você está fazendo a sua parte, se você está fazendo a sua reforma, se você é uma pessoa honesta, boa, tem uma boa idoneidade, moral, pode crer, é verdade, você está falando sim com seres de altíssima capacidade. E está na hora de você abrir os seus ouvidos do astral aqui, ó,
do seu coração, se posicionar para receber mais essas informações. Então, esse livro ele ensina a verdadeira reforma íntima, a gente chama de reforma íntima quântica. Ele traz essas 12 hélices de DNA, o que cada uma delas faz. Ela traz também sobre os novos chakras, que passam a ser chakras principais, que eram 7, agora passam a ser 12 chakras. Fala também sobre uma ativação do chakra timo, junto com o coração, o cardíaco, a glândula pineal e o cérebro, que chama-se a conexão do poder, né? E o que é mais legal, esse livro ele é audacioso, porque ele pega a psicologia analítica de Carl Jung e transforma aqueles arquétipos de sombra que ele traz do eu sombra, o superior, o espírito, eu alma, através da iluminação da sua sombra, num novo ser que vai servir a sua arquitetura da consciência. Então, deixa de ser 4 arquétipos e passam a ser 3 arquétipos. O eu sombra, o eu consciente, o eu alma e o eu do espírito. Só que a sombra, na quinta dimensão, ela precisa ser iluminada. Então, a gente precisa doutrinar Uhum. essas pontas, né? E ela, ao ser doutrinada, iluminada, ela vai se fundir ao eu consciente, que somos nós, a nossa noção Uhum. que manda. E aí se torna o eu soberano. Ao se tornar o eu soberano, deixa de ser 4, que a sombra sai, ela se transforma em sensores extremamente aguçados a serviço da luz, e aí a gente passa a operar na tríade. Espírito, alma e eu soberano, que somos nós. Interessante você trazer isso, porque eu estou assim, pensando em algumas coisas que já me veio, coisas que também já foi falado, já há bastante coisa que foi falado, inclusive estão apertando o meu pé para eu apertando o meu pé mesmo, assim, apertando o calo para eu poder escrever um livro sobre isso que você está falando aí, que é essa coisa da sombra que o Jung trouxe. O que que é, né? É o inconsciente. O que que é esse inconsciente? O que é essa sombra? É a criança que foi traumatizada. Então, todos nós temos uma criança. A nossa formação como adulto, como ser humano aqui, passou por uma gestação, né? Claro. A mãe passou por um monte de coisa, o pai passou por um monte de coisa, programou na mente biológica encarnada aqui todas essas coisas que a mãe e o pai passou e que a criança passou, e isso formou a sombra, formou o inconsciente. Então tem uma coisa que a gente fala bastante aqui, Marion, que é a gente precisa, a gente acaba usando essa palavra, mas isso que você está trazendo no livro é muito bom, que é a gente precisa curar essa sombra, vamos dizer assim, a gente precisa curar todas essas coisas que vivemos na infância, esses traumas todos, essas situações todas, que na verdade não é curar, é se libertar, e que na verdade não é isso também, pelo que você está trazendo, é o quê? Tomo consciência do que aconteceu, eu me restauro diante do que aconteceu, para quê? Para fundir. É isso que você está trazendo, para fundir a sombra com a luz e virar uma coisa só. E é Sim. muito interessante você estar trazendo, porque essa semana aconteceu uma coisa, olha só. E é importante dar esse exemplo, porque ajuda as pessoas a ter clareza, né? Consciência, luz, né? Eu estava conversando com uma pessoa que ela foi nossa mentorada aqui, e aí ela recebeu uma intuição da Mãe Maria, que era para ela seguir esse caminho de se libertar e de se curar das sombras do inconsciente, da criança dela muito ferida, muito ferida, muito. Tão ferida que ela tem 56 anos e ela tá morando com o pai. E tem muitas pessoas assim, Marion, Milena, muitas. A gente fala com muitas pessoas. Muitos adultos morando com o pai e com a mãe. Ainda é uma criança.
E a pessoa acha que está na quinta, tá lá vivendo luz, amor, plenitude na quinta dimensão. Só que para o que eu entendo de quinta dimensão, o que eu acesso é a quinta dimensão é a luz que vai te mostrar toda a sua sombra. É, Para isso, não é? acontece o seguinte, E toda vez. aí, Desculpa. só para completar aqui, porque eu quero que você traga a sua visão. E aí, ela parou de olhar para esse lado dela, para a sombra, para curar essas questões que ela viveu na infância. E ela veio me falar assim: ai, na verdade, eu não recebi a intuição de Mãe Maria, foi o meu ego. E você está trazendo uma resposta aqui, as pessoas estão recebendo intuição. Só que existe uma resistência em não escutar e não se ficar ali no que ela está sendo orientada para ser feito. E na verdade é o ego que tira a pessoa daquele caminho, né? Verdade. Eu vou De fazer uma pergunta para vocês todos que estão assistindo. O ego de quem está falando? Será que é o eu mesmo? Ou será que é o ego da sociedade religiosa que te cerca? Porque o que acontece? A maior resistência que a gente vai enfrentar é do próprio corpo mediúnico. São das próprias instituições religiosas que trazem seus dogmas e estão paralisadas em cartilhas, não estão se abrindo ao que está acontecendo, estão no século, sei lá, retrasado. Tem gente que está milênios atrás. Ok, não estou falando mal de nada aqui, a minha intenção não é essa. Sou universalista. Para mim, todo caminho leva a Deus, ao Pai. Não tem problema nenhum. Mas o que eu falo aqui é para que a gente ter cuidado com as críticas e é preciso pôr a cara para bater, entendeu? É preciso ser audacioso, ser corajoso, porque as sombras são audaciosas. Nós aqui somos terapeutas. Quando a gente começou a lidar com essa questão da sombra, a gente recebia no nosso consultório pessoas que jurava que estava com um gosto, com um espírito obsessor, e no fundo eram sombras arquétipos da própria personalidade. Tinha uma aqui que até trabalhava com ela aí, não, era com a irmã dela. E aí veio fazer um tratamento, olha, era um colosso, parecia um armário a sombra da pessoa. Era tão enraizada nela que já fazia parte da personalidade embrutecida dessa pessoa. Entende? Quando a gente começou aqui, nossa, ela foi muito difícil, foi uma pessoa difícil, muito difícil de dobrar, né, amor? E ela ficou em cima, e ela que faz a grande coisa da terapia é ela. E nessa hora da terapia eu fico mais como policial, assim, como dizer. E Uhum. quando a entidade ou a sombra dá uma bobeira, a gente dá um bote e consegue fazer a contenção energética, assim, por dizer. E aí, quando a gente conseguiu, antes, né? Antes a gente falou, olha, para a gente pegar essa sombra, tirar ela daí, a sua personalidade vai mudar. Será que você está pronta para poder perder esses estágios de você? Cuide de ser, esse seu jeito arrogante de falar com as pessoas, duro, né? E ela falou, eu quero. Aí nisso ela, quer falar, amor, a respeito do caso dela? Era uma cliente, ela realmente se conectou com essa sombra, que ela realmente quis que essa sombra tomasse conta da vida dela. Por quê? Porque tem pessoas que não querem realmente se posicionar, tá entendendo? Então, terceiriza com a sombra, no Uhum. caso dela. Não porque é assim, porque eu sou assim, porque tá. E o que você faz? Você observa, analisa, realmente se a pessoa quer ressignificar aquilo, tá? Porque o ser humano, ele não acha que ele é magnífico. Ele não acha. E nós somos magníficos. Só uma mãe olhando seu filho, quando ele olhar sem falar nada, é magnífico. Não é verdade? Quando você pega o Uhum. bebê, olha, aquilo ali já está falando, como eu sou magnífico. E as pessoas não acreditam nessa frequência tão maravilhosa de ser magnífico. O que acontece? Quando não tem esse acreditar, os negativos se infiltram realmente
e fazem a festa. O DNA da alma, ele realmente traz essa conexão com você próprio, para você entender que tudo está aqui. E se você nos conectar com esses dois filamentos, que vão te transformar, tá? Aquilo que você entende que você é magnífico, você vai ficar na 3D. Você Uhum. vai ficar. Porque se você não tiver essas frequências dentro do seu ser e você entender que tudo é um trabalho, tá? Isso aqui que eu estou fazendo é o nosso DNAzinho, que ele é assim, né? Ele precisa ser limpo, tirar o lixo que está ali infiltrado. Com quê? Com as conexões elevadas. Como, por exemplo, indulgência, é uma frequência está no DNA da alma. A empatia está no DNA da alma. E quando você tem essa conexão com esse DNA, você aflora. Uhum. Mas eu vejo que quando a gente atende o cliente, há um medo, Uhum. né? Há uma insegurança de dar a primeira Tem. passada, de entender, será que eu estou me conectando mesmo com o pai? Há uma dúvida, e a gente não pode ficar em cima do muro, porque a palavra é sim ou não, você não pode ficar em cima do muro, e a maioria das pessoas estão em cima do muro, na verdade. E o que acontece? A gente sabe que o corpo físico tem essa conexão com o DNA da alma, o DNA do corpo físico com o DNA da alma, tá entendendo? E o que acontece? Muitas das pessoas que vem no nosso consultório, elas não acham que elas são magníficas. Elas acham um cocôzinho. Claro. Mas E sabe por outra, quê? Porque tem todas essas coisas que ela viveu na infância dela que encobre a magnitude dela. é, e elas querem continuar com essas crianças interiores danificadas. Por quê? Porque tem um segundo ganho para essas crianças, né? Então, elas não querem. Deixa ela aqui Sim, quietinha, bem, é, a zona de conforto está ali, né? Está me mentindo. E para trabalhar com ele, eles têm que ser ousados. Tem que dar cara para bater, não quer dar cara para bater. é. Entendeu? Para voltar lá naquele ponto da sombra que você falou, os Aham. arquétipos E da depois eu quero também fazer uma pergunta sobre o ponto que você trouxe do livro, que fala sobre esse asteroide que está vindo aí, o Atlas, e sobre o flash solar, tá? Para a gente alinhar depois para eu solar. lembrar aqui. Vou dar um exemplo vivo na Terra e conhecido de que o ser humano vai vivenciar, vai experienciar. Certa vez a gente estava se preparando para dormir, entrou em meditação, em agradecimento, em contemplação pelo dia. E aí, a Yan é uma das entidades que traz para mim essas informações. Ela trabalha no serviço magnético e Uhum. ela falou: olha, vai vir falar uma sombra com você, uma sombra sua. Eu falei: opa, que legal, falar com a minha sombra. E eu, pô, que tempo que Uhum. eu quero falar com ela. Aí ela veio. Oi, sou sua, uma sombra sua, você está querendo falar comigo? Eu falei: estou. Falei: olha, eu quero te pedir desculpa, porque por ignorância, primeiro eu tentei te escravizar, porque eu li que se eu ficasse assim com você, ó, você me trazia o que eu queria. Uau! Depois, eu compreendi que isso não era certo. E eu não tenho direito de escravizar uma parte de mim mesmo. Você faz parte de mim. E aí eu tentei te eliminar. E aí eu errei mais ainda. Mas eu quero que você me perdoe porque era ignorante.
Agora eu compreendo que você sou eu. E olha, Uhum. eu perguntei se ela sabe o que é uma lagarta. E ela disse: Não, eu não sei o que é uma lagarta. Aí você sabe o Uhum. que são as plantas, a vegetação? Ela disse: Sim, eu sei. Então eu vou te explicar o que é uma lagarta. A lagarta é um ser obeso, lento e come, 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 destrói tudo por onde passa. Aqui é chamada de peste. É uma praga. Tá? Compreendi. Falei agora, você conhece uma borboleta? E a sombra disse: Não. Borboleta é um ser magnífico, colorido, voador. Ele voa entre as flores. Ele beija as flores, levando vida de uma para a outra. Legal? Sim, legal. Só que ela é o mesmo ser. A lagarta, antes de se tornar uma borboleta, ela precisa entrar dentro de um casulo e ela se liquefaz por completo. Há uma verdadeira transformação biológica, química. É uma coisa que só Deus poderia fazer. E é isso que eu proponho a você, Benção. Que você entre nesse casulo, confie em mim, porque eu vou me juntar a você para a gente se tornar essa borboleta. E a gente vai começar a beijar as flores, as plantas que a gente destruiu como lagarto. A gente vai mudar o Hum. planeta, a gente vai mudar as Uau. pessoas, a gente vai repovoar continentes, criar novas tecnologias. E mais, a gente não vai voar só sobre a Terra. Nós vamos conhecer mundos, planetas, seres, dimensões, galáxias que vão muito além. Eu preciso de você, Benção. Vem comigo, confie em mim, porque agora eu sei o que eu quero para nós. E ela disse que isso tudo era muito lindo e foi-se embora. Uhum. Eu sei que ela aceitou, porque transformações começaram instantaneamente. Acontecer com Um você. dia após o outro, um Uhum. dia após o outro. E vem sendo assim. E isso foi incrível, isso está no livro, essa questão dessa transformação. É incrível o que nós estamos nos tornando. É, você está Tecnologia. falando isso, ó, você está falando isso, eu tô lembrando do Gonçalo, tá? O Gonçalo, ele agora fez um jejum de 21 dias só de água. Só água. E aconteceu Percebeu? muita coisa. Ele acessou muitas sombras. O que que é acessar essas sombras, né? O que que é acessar essa criança que tá lá, né, congelada naquele momento? É resgatar a nossa multidimensionalidade, né? Que tá lá parado naquela consciência, naquela situação que viveu, né? Então aconteceu muitas coisas. Eu não vou falar muito, porque eu acho que ele vai até gravar um vídeo, porque é a experiência dele. Mas essa questão da lagarta na borboleta me lembrou, me fez lembrar disso. E agora ele está no processo de começar a comer, ativando os chakras para criar essa vida, esse estado magnífico que é o ser, né? E foi muita transformação, muita, muita. Você está falando, um monte de coisa começou a acontecer rápido, foi muito, assim, muito rápido. É muito legal. Porque a Eu energia que acho tá agora, né? A energia tá forte, tudo vai ser rápido. Tanto para coisa que é a negatividade, se a pessoa ficar presa na sombra dela, ficar presa nessa criança, quanto se ela consegue se libertar e resgatar essa multidimensionalidade dela, as criações poderosas que ela pode acessar na vida dela, né? Você pode falar um pouco que tem isso lá no livro? Tem, olha só, vamos lá. A alma é atemporal. Toda a espiritualidade, toda a física quântica é atemporal. Esse é o primeiro conceito básico, a temporalidade. Depois, não localidade. Não tem localidade.
Nós somos uma coisa só. Então, a alma que opera no tempo presente, ela pode se movimentar para frente, para trás, livremente. Nós, ser conscientes, que estamos nos tornando o eu soberano, estamos ao presente, presos ao presente, aqui. Esse é o nosso tempo. Então, lá em 1500, na época do descobrimento, eu cometi um erro e matei um monte de índio, fiz um monte de selvageria quando vim aqui para o Brasil, junto com o Colombo, sei lá, fiz um monte de M. Ok. Eu estava no meu controle soberano. Eu, naquele momento, na época de 1500, minha alma conectada a mim, eu falei, alma, aprende isso, que isso aqui é bom. É bom estuprar, é bom matar, é bom vir para cá, para essa terra e cometer assassinato, estupro, rebeldia. Isso é maravilhoso. A alma aprendeu e ela está trazendo isso. Mas a gente está aqui agora. O agora é o mesmo tempo de 1500, é o mesmo tempo de 50 mil anos daqui para frente, não importa. É o agora. Então, quando você faz uma ressignificação da sua alma, você vai lá naquele tempo atrás, no seu acástico, e você diz: está vendo, alma? Isso aí você está agora, está falando com a sua alma agora. E está mostrando a ela lá: está vendo aquilo que eu fiz, alma? Desaprende. Está errado. Quem está dizendo sou eu agora. E é assim que você muda. Por isso que o karma não existe mais na quinta dimensão. Mas a espiritualidade, no geral, nos ensinou que nós temos que, ao morrer, ir para o umbral, que ao morrer tem que pagar karma, ou que a gente vai ficar dormindo, deitado em berço esplêndido, esperando o pai chegar. Seja lá, tem tanta vertente. Tem umas que diz que a gente vai ficar com não sei quantas mil virgens, não sei aonde. Bom, cada uma tem a sua filosofia. Eu não estou aqui para dizer qual é certo e errado. Mas a questão é, assim como tu pensa, assim sucederá. Nós estamos presos a uma condição universal, a uma lei. Então, se é assim como tu pensa, sucederá. Se você morre e acha que você tem que pagar pelos seus pecados e é com umbral que você tem que ir, você vai ser puxado para onde? Vai ser puxado para o umbral. Umbral não é um lugar. Umbral é uma coisa O muito nível de mental. consciência, é. Não é um lugar. Mas as pessoas Não. escrevem lá que fica fácil para a gente entender. Então você acaba indo para lá. Porque a sua vibração não está correta, você, em vez de subir, a lei universal vai te puxar para baixo, você está denso, e aí você vai lidar com seres, Tribunal do Karma, e assim vai, que são Uhum. jogos, são programações dentro da programação. Tem um capítulo lá que se chama O Grande Jogador. Quem é o grande jogador? É a tua mônada. Tua mônada é Uhum. o grande jogador. Você é só um avatar, você é um boneco. Uhum. Conforme você vai abrindo as suas etapas, que nós temos as missões primárias e temos as missões. Aham. Quem que abre o nosso chakra? Passando de fase, né? Do jogo. São as missões secundárias. Pá, 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 pá. Então a gente começa pelas nossas leis morais e sociais, que é não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Gente, isso é um fator social. Isso é o mínimo do mínimo que você tem que fazer para Uhum. conviver numa sociedade. Não tem como você roubar e ficar assim com Deus, não tem como você trair, não tem como você fazer essas coisas, entendeu? Mas isso é o básico, é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa fazer. Então lá tem, cara, tem um capítulo inteiro que fala disso. Dicas para um grande jogo. Quais são os seus inimigos? Quem são os seus aliados? De uma forma que você vai conseguir compreender como funciona esse simulador. Porque, imagina só, se tivesse uma grande guerra, que teve a Guerra de Ódio, certo? Houve uma grande guerra, muitos e muitos planetas foram atingidos e deixaram sequelas de guerra. E como fazer para reestruturar isso? Como fazer para tratar
essas consciências? Ondas que prova a carne e expiação. Então, outros planetas como a Terra vêm recebendo essas consciências, passam por esses traumas da guerra e precisam dessa limpeza, desse grau de esquecimento, de tudo isso vindo a acontecer. A gente só vai conseguir fazer a ascensão se a gente ressignificar essas sombras. E tem que ter coragem para olhar para si. Nossa, você Você tá. Caramba, você tá falando isso? Olha, eu tô levando uma chibatada aqui, entendeu? Um puxão de orelha, porque o livro que me veio para escrever é O Caminho da Ascensão, que é exatamente isso que você tá falando, é a base. Não tem como ascender se não passar por essa situação aí de resgatar as sombras, curar tudo isso. Não tem como. não pode ir para a quinta dimensão. E vou te falar, Existe, olha mas só, não é. vocês são terapeutas e talvez vocês veem isso. Eu vejo muitas pessoas da espiritualidade, entre aspas, que são pessoas que estão estudando sobre espiritualidade, sobre o momento, estão um pouco mais consciente, entendeu? Um pouco mais, nem tanto. Iludidas. Elas estão numa ilusão. Elas estão achando que ir para a quinta dimensão ou ascender é manter o pensamento positivo, manter um equilíbrio na vida, é ficar zen. Mas tem um monte de coisa lá dentro, no inconsciente da pessoa, que tá cheio de sombra, de M, assim, que ela não quer ver. E ela acha que tá indo para a quinta dimensão. Tem gente, eu já ouvi aqui, gente, vocês dois, a pessoa falando assim: eu estou ancorando a quinta dimensão. É? Mas como? Com tudo isso que tem aí para você se resolver. Como é que você tá ancorando? Me fala aí, então, o segredo. Vocês veem isso? Vocês veem isso acontecer muito com as pessoas que vocês atendem? Ó, quer falar? Eu vejo muito assim, as pessoas, é o que eu falo, elas não se acham magníficas, tá? As pessoas não têm frequência elevada, não têm pensamentos elevados, pensamento de amor, pensamento de empatia, de indulgência, perdão, misericórdia ao próximo, compaixão, caridade. Não tem. As pessoas querem estar na 3, né? na quinta dimensão, com raiva, com ódio, com fofoca na boca, com maledicência. Tomando cervejinha, fumando cigarrinho. Isso. Não quer limpar o corpo físico, porque a gente sabe que nossas células conversam conosco, nossas mitocôndrias, nossas artérias, nossos neurônios, tudo tem vida. As pessoas acham que, porque tem curso, que está fazendo não sei quantas ferramentas, elas estão nessa poder. E você, quando conversa um minutinho com a pessoa, você vê como está esse interior sujo, sabe? Mas eles estão falando com uma língua ferina, achando que tem o quê? A inteligência, a sabedoria, e não tem. E eu fico olhando aquilo e fico falando assim, ó Pai, tem misericórdia desse ser. Porque ele não sabe realmente o que é chegar até o todo. A pessoa não sabe o que é o todo. A pessoa não sabe o que é realmente esse ser magnífico, sabe? Que te colocou aqui, é magnífica. Não sabe. Porque são palavras tão abusivas que elas saem da boca, sabe? A pessoa não sabe o que é ser companheiro. A pessoa está dando a punhalada atrás do outro. É médium, no ciúme de médium. É escutando o outro, é falando mal do outro. E está na 5D, na cabeça da pessoa. Está entendendo? É uma disputa. Eu fico analisando
não é qualquer pessoa. Olha, que uma pessoa que ela não tem um conhecimento, você perdoa, gente. Porque a palavra, o que é que a palavra diz? Os talentos. Pô, tu enterrou teu talento, ok. Mas quando que ele tem um talento que multiplica, que está na 3D, tá entendendo? Ele multiplicou, aliás, ele divide, né? Somou, multiplicou, mas ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é Uhum, isso. Ele não tem o quê? Eu amo falar da empatia e da indulgência. Não tem empatia. uhum. Ele não olha para o sentimento do outro, sabe? Ele não vê se o que o outro está precisando. Sabe que está precisando de um Não olha nem agasalho, para um ele, né? alimento. Não olha nem para ele, fica Não olha mais nem para para ele, ele. sabe? E a pessoa acha que é caridade, que dá uma sopinha, que dá um filho ali. É. A caridade não é isso. É uma Gente, frequência tão fala, elevada. vamos falar sobre essa questão aí do Atlas que apareceu aí no livro e esse flash solar. A gente pode colocar como título do Vamos lá. vídeo assim, como será o flash solar? Eu comento, o Anua. É, Aí abriu a nossa sensação de tempo acelerado e preparou a Terra para poder receber o que viria chegar. Ele chegou em 2017. Em 2019, passou o segundo cometeiro interestelar, o Borisov. O Borisov já iniciou as primeiras ondas de flash solar. Foi a partir de 2019 que começaram as erupções solares. Daí vem o nome flash solar. Por que flash solar? Eles passam por trás do Sol, deixam a carga genética, as informações que precisam sutis, passam isso para o Sol, que é uma entidade viva, biológica, consciente, e manda para Gaia, não manda para as pessoas, manda para o centro de Gaia. Pum, Gaia, a Uhum. Terra, que é uma outra entidade, recebe isso. Agora, Gaia, vou dar isso para quem? Quem é que está em condição de receber isso? Olha, aquele menino ali está bem, aquela moça também. Vamos lá, vamos injetar nesse daqui. Pega essa leva aí. E aí a sua equipe espiritual traz essa carga informativa, biológica. Gaia é sua mãe. Tudo que tem no seu corpo, Gaia produz. Cada matéria, cada poeira, cada grão, cada minério, cada metal, tudo Uhum. é Gaia. Então, ela começa a passar isso. E as suas entidades que trabalham com você da luz, conforme vai as suas energias, seu amadurecimento, seu conhecimento, a sua alimentação, suas condições psicológicas, porque conforme você vai passando as provas que você vão sendo aplicadas, eles vão te melhorando esse filamento de DNA, ou seja, a tua conexão vai se expandindo. Então você começa a ter mais sensibilidade, mais premonição, mais intuição, mais capacidade de ver, de ouvir, de sentir, e assim vai indo sucessivamente. Ok. Agora vem a frequência Schumann. Aí, 2020, começam os picos da frequência Schumann, que ficava lá em 3, pouco, e começou a ter pico de 30 e pouco. E o que é a frequência Schumann? É a frequência cardíaca de Gaia. É o chakra de Gaia recebendo a pancada. E para quem não sabe, o chakra da Terra é o Brasil. O chakra cardíaco da Terra é o Brasil. Lá fala sobre os chakras de Gaia também. Fala também sobre a vida de Gaia. O que é toda, não? Tá. O que muda com a chegada desse despertar? Porque a Terra toda está despertando, os vegetais estão despertando, nossos alimentos estão mudando, os minerais, os vegetais, os animais, os elementais, os dragões. Eu falo com o dragão toda hora, eu vejo o dragão toda hora. A gente vai trabalhar demais com os elementos do fogo, da terra, da água e do ar, aqueles que têm capacidade de manipulação, de lidar com esses seres que são puros e tão ingênuos, né, mas tão fortes e incríveis. Então, vai vir agora essa grande onda de despertar de novo, a segunda onda.
Essa é a segunda. É o terceiro cometa, mas é a segunda onda de despertar. Então vai vir, pá, mais. Vamos ver agora. Já tem 5% que está bravo. Vamos pegar esses 5 agora, vamos ter que atingir mais o restante. Isso tem mais 25% de capacidade. Vamos lá, vamos começar. Vamos ver quem está bem. Vamos dar informação. Vamos começar a enxertar os DNA desses. Vamos ver se eles mudam os comportamentos, a alimentação, os pensamentos, as atitudes. E tudo se mexe. Tudo é vivo. Nada é estático. Olha, um átomo tem em volta de si os prótons, os elétrons, entendeu? O Sol tem os planetas. E nós temos o nosso centro energético, nós também temos a sujeira em torno de nós, a nossa sombra, nossas vaidades, nossos traumas, nossos medos, que funcionam como sujeira, entende? Então, essa aqui é uma placa solar, ó. Deus é o sol mandando luz para você. E você está cheio de sujeira no teu campo ali, ó. Está girando pensamentos ruins, sombras, vaidade, maluquice, e entende? Você precisa se limpar disso para poder receber o sol. Deus brilha igualzinho para todo mundo. Claro, tem placas mais potentes, tem placas menos potentes, mas Deus brilha igual para todo mundo. Aí é uma questão da evolução de cada um. É onde dá ciúme no médium, é onde começa aquelas questões muitas vezes de vaidade, o médium até a verdade acaba caindo. Entendeu? Temos que ter cuidado. Fala, você quer falar? Não, ó, a gente tem aqui livro assim, ó. Sim, que a gente não tem a versão impressa ainda. Então, a gente, se puder, depois vai disponibilizar a versão digital que está na Amazon. Lá tem 3 livros. Tem 3 livros. Depois a gente bota. O, Tá ouvindo? o seu áudio não está chegando. Ah, então, nós vamos colocar o link que você me enviou lá da Amazon aqui no, na descrição do vídeo, tá? Tá, obrigado. E aí vocês podem acessar lá. Lá tem, eu acho que é 10%, 5% de conteúdo do livro que você pode ler. Olha, gente, vamos lá dar uma olhadinha. E só aquele bocadinho lá já dá a entender para que o livro vem. É muito legal e ele vai crescendo de uma forma que a intenção é dar para você como é que você faz para chegar no volume. Olha, esse livro ele faz parte de uma trilogia. Com ele funciona um outro livro que se chama Das Sombras à Iluminação de 30 Dias. Também está disponível na Amazon. Lá tem como você iluminar as sombras, tá? Mas lá ainda é o conceito de Yang. São os 4 arquétipos, tá? Lá atrás, até fala sobre essa questão aí da imaturidade das pessoas que insistem até os 40, 50 morando com pai e com mãe, né? Para você ver como é que funciona. Como é que a gente propaga algo que não é real? Vamos lembrar do Natal. A gente está chegando no Natal, estamos em dezembro, é uma Uhum. época maravilhosa. Não é? Eu adoro Natal, família, a gente se reúne, tem realmente um estado de amor incondicional no ar, a gente fica mais sensitivo, fica mais amoroso, começa a olhar mais para o outro, tudo funciona uma beleza. Uhum. Então, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar no passado, a gente criança, recebendo presente, tentando descobrir quem é o Papai Noel, fica acordado até tarde, bota sapatinho na janela, cara, e a gente nunca consegue pegar o Papai Noel. Até que um dia a gente descobre que Papai Noel é o nosso pai, é a nossa mãe, certo? Mas aí a gente não quer trazer a verdade, sabe o que a gente faz? A gente cresce, a gente fica triste, a gente passa por cima disso, sacode a poeira, segue em frente. E aí vai lá, faz a nossa família, cria nosso filho, o que que a gente faz? De novo, traz a mentira para a tona. Cria de novo o Papai Noel, toda a ilusão, faz tudo de novo. Gente, será que isso não está acontecendo com outros sistemas? Será que não tem religião por aí, tá? Seguindo esse mesmo caminho? Será que a gente não está adorando as coisas de uma forma equivocada? Uhum. Entende? Não quero dizer que o Natal é ruim, não quero dizer isso, nem quero dizer que as religiões são ruins.
O que eu quero dizer é que devemos prestar atenção no que é bom e no que é ficção ou até ruim, entende? Mas todas as religiões, eu tenho certeza, tem dentro dela o bom e o ruim. Olha, gente, tem o bom e o Uhum, ruim dentro de você que está me ouvindo agora. Tem o bom e o ruim dentro de mim. Senão eu não estava aqui, na frente dele. Eu não estava aqui nesse uhum. planeta. Estava lá, entendeu? Do outro lado, lá, ajudando o Ocidente você aqui, de repente mandando uma canalização, uma instrução, e, no entanto, eu não estou. Né? A gente está encarnado aqui. Né? O livro novo, esse que eu falei foi o livro antigo. O livro novo traz sobre isso também, tá? Traz sobre essa maturidade que a gente acaba adquirindo com relação às religiões. Tudo de forma neutra, em momento nenhum a gente condena a religião A, B ou C, não está nenhuma outra. Tudo de forma neutra. A questão aqui é conexão através da mediunidade, que deixa de ser algo extraordinário e passa a ser algo natural. Olha, Sim. Jesus era um médium com as 12 hélices ativas. É um arquétipo do que vamos nos tornar. E me deixou três escolhe. Eu sou caminho, verdade e vida. Uhum. Escolhe para Deus. Oh, queria que vocês falassem qual é a coisa mais. Eu sei, eu sinto, eu ainda não li o livro, eu vou ler, mas eu percebo que todas as informações que tem, que a gente já conversou inclusive, elas são muito relevantes para esse momento, para expandir a nossa consciência e para a gente passar por esse percurso. Existe uma algo que é a coisa mais importante do livro? Olha, mais importante é você conhecer a verdade, porque ela é a que liberta você. É você se abrir. Então, é você romper as programações. Cada nível religioso é uma faixa de programação. Cada nível desse é uma camada. Cada um nível desse é um subprograma da Matrix. Cada um Uhum, deles. Tá? uhum, Até o amado jogo de futebol, a, a briga política, cada um desses é um sistema de programação. O sim, umbral é outro sistema de programação. sim, Tudo é programação dentro da programação, para tentar te trazer de volta para dentro do jogo. Então, se você tiver a frequência certa, tiver conhecimento e falar assim, eu não quero mais jogar, você não joga mais. Você não tem que voltar para a Terra para pagar nada. Isso é conversa fiada. Agora, se você não tem quórum energético para isso, infelizmente você vai declinar, você vai afundar, porque você pesa. Olha, lá no passado, diz assim que o egípcio, ao morrer, ele tinha que ter seu coração pesado. E se ele pesasse mais do que uma pluma, ele seria condenado ao inferno. Né? Então, isso, gente, é uma lei divina que não é assim, isso é uma metáfora. Mas o que é o pesar? É a culpa. São essas ideologias que a gente aprende que são errôneas. E aí a gente vai para o outro lado e aí dizem para você, ó, cara, tu tá cheio de coisa errada, aí tu tem que voltar para consertar isso. uhum, Coisa nenhuma, cara. Não dá coisa uhum, nenhuma. Se você quiser enterrar o grupo, você encerra. Você está numa quinta dimensão, entendeu? Agora tem que estar com o quórum certo. E como é que Deus faz para medir o quanto você é amoroso, o quanto você é indulgente, o quanto você é caridoso? Aí a gente vai para a quântica. Nós somos números. Números igual a energia, quantitativa energética. Então, nós temos o quantitativo X. Então, você passa? Ok. Você não passa? Dançou. É assim, porque é matemática. E tem como
quantitativar, não sei se essa palavra existe, mas tem como deixar isso Sim. expresso numericamente através da nossa frequência, que é única em cada um de nós. Cada um de nós temos um somatório, uma divisão, uma média que sai de tudo isso e vai dar o nosso quantitativo energético, que é a nossa nota da nossa grande prova que se encerra nesse ciclo de tantas e tantas encarnações que a gente vem agora para poder finalizar. Então, é muito importante que a gente tenha muita consciência do jogo que a gente joga, quem são os jogadores, quem são Uhum. os inimigos, quem são os pra cá, os falsos sistemas religiosos que existem, né? Uhum. Existem sistemas dentro de sistemas. É daí que nasce o conceito mediunidade de prova, mediunidade de penitência. O que acontece? A mediunidade diz que acontece. Algo dentro da simulação não ficou bem e as forças ocultas, o mal, acabou se apoderando desse sistema. O que aconteceu? A luz teve que mandar para cá alguns de seus avatares. Para quê? Para quê? Para que de dentro do simulador ele pudesse enxertar novos códigos. Porque onde estava a regra que foi quebrada? Porque a Terra, ele não é um planeta novo criado do zero, ele é um planeta de repovoamento. Ele já foi totalmente torrado. Aquele buraco que tem lá, que o pessoal diz que é cometa, aquilo não é cometa, aquilo é uma bomba que estourou aqui. E foi tudo zerado. Os animais que tem aqui, todos eles foram trazidos de outros lugares, seguindo outros padrões, com várias vertentes, com várias linhas que poderiam levar à evolução. Mas, infelizmente, a Terra ela evoluiu para o lado da escravização, da dominação, entendeu? E ainda assim, por cima, foi inserido aqui entidades que vinham da zona neutra, a gente está numa zona neutra, que vinham de outras galáxias, por aqui está fora do quadrante da galáxia da luz, que é só agora que ela faz parte do conselho, né? E graças a Deus a gente está dentro desse conselho, e agora sim, a luz passa a tomar conta efetivamente do que está acontecendo aqui. E é por isso que desde Uhum. 2012 têm sido retiradas grandes figuras que estão por trás do submundo, né? Os dragões, e estamos desmantelando aí os magos negros, estão todos caindo, estamos prendendo todos eles. E eu trabalho Uhum. efetivamente, junto com a minha esposa aqui, na remoção dessas entidades. Aí vocês podem pensar assim, cara, mas esse cara é maluco, porque tem gente do mal vendo esse vídeo. Tem. Tem, mas a minha reforma íntima, ela é, vamos dizer, vou botar uma aspas, que impecável mesmo não é. Mas eu considero impecável, entendeu? Eu faço a minha parte muito perfeita, minha mulher também faz. E nós é que somos os dirigentes daqui, e eu posso bater no peito para dizer isso, entendeu? Porque Muito bom. desde 2025, em junho, que a luz deixou de ser reativa e passou a ser proativa. Fechou a janela de 50 anos, escrita por Chico Xavier, e trazendo de novo à tona Uhum. por Divaldo Franco. Então, esse ciclo fechou. A gente passou 50 anos sem uma grande guerra, sem uma Uhum. grande destruição, uma grande aniquilação um contra os outros. Então, ok. Bom, agora parou. Agora a gente começa a se meter aqui dentro. E aí começa a despertar os Uhum. avatares, vai começar as pessoas que sabiam que eram avatares de consciência superiores, do nada começar a ter noção de uma outra realidade. Agora, gente, você que é médico, você que está atrás desse tipo de informação, você precisa se colocar em condição de receber, tem isso, sente isso, esse chamado dentro do teu coração agora, porque foi assim comigo. Porque eu vivia no mundo, eu não sabia de nada disso, eu era ateu, eu não queria saber de nada de espiritualidade. Um belo dia eu fui fazer uma meditação e tudo mudou na minha vida. Ah, mas foi Deus que te tirou de A, de B? Não, não foi Deus. Não foi Deus, foi eu que me tirei de lá.
Eu saí de dentro do buraco, eu parar de beber, eu decidi parar de comer carne. Agora, por quê? Porque aí sim entra Deus. Porque Deus me mostrou que eu poderia ser muito mais útil como um equipamento funcional, como uma arma biológica ativa, entende? Na expulsão desses seres que perturbam a nossa vida no dia a dia, esses seres das trevas, do que eu ficar indo para churrasquinho, comendo carinha, tomando cervejinha, entendeu? Me metendo com sexo desregrado. Então eu falei, porra, caraca, isso é uma grande um egoísmo meu. Então quer dizer que, ao invés de eu salvar milhões de espíritos, que para mim são pessoas, milhões de vidas, estão lá. Agora que eu posso adentrar no umbral, que eu posso ir lá resgatar, eu vou ficar fumando meu cigarrinho, tomando minha cerveja. Não, isso não entrava na minha cabeça. Então, ressoou comigo, com a minha alma, de parar com tudo isso. Falei, não, eu vou resolver parar agora, eu vou estudar, eu vou entender o que é isso que está acontecendo. E eu me coloquei a serviço. Eu falei, pai, me usa que eu estou aqui, pai. Me usa. E ele vem me usando. E aí eu conheci o amor da minha vida, me casei, e foi lindo. Olha, agora para vocês que buscam o amor, eu vi o amor. Eu vi o amor. Olha, quando eu conheci esta mulher, meu mentor falou assim para mim, meu filho, a grande mulher na vida de um homem não é a primeira, é a última. E nós separamos para você a melhor de todas as mulheres, de todas as vidas que tu já tiveste. Vá buscar a sua mulher, que ela vai te levar onde você precisa chegar. Eu falei, caraca, não. Caraca, hein? Ai, beleza. A gente estava só começando ainda a se falar. Aí falei com ela. Aí o seu mentor está falando, tá dizendo aqui que nós somos chama gêmeo, não sei o quê, tarará. Aí eu falei, pô, legal, então vou pôr para a gente namorar agora. Não é assim não. Mas foi difícil, viu? Mas valeu a pena. E o legal é que a espiritualidade se manifestava durante tudo isso e dizia assim, ó, vocês podem ser muito felizes se vocês quiserem, porque vocês são livres. E a espiritualidade vai no primeiro encontro de vocês. Eu falei, ué, não é aquele... Não, legal. E aí, cadê para nesse primeiro encontro? Um mês depois, ela fitness, linda. Aí eu e falei assim, gente, o amor não tem essas coisas. Gente, eu estava no Pindaíba, vocês não têm noção. Eu andava no carro, todo estourado. Gente, não tem nada contra quem tem Fiat Uno, mas era uma Fiat Uno, né? Quebrada, vidro rachado, farol estourado. E eu dizia, pai, como eu vou encontrar a melhor mulher de todas as minhas vidas com esse carro, pai? Isso aqui, isso para mim. Meu filho, esse carro é como você, tem a sua cicatriz, mas te trouxe a terra. Esta mulher não liga para nada deste mundo. Vá no carro que você tem, que ela não está nem aí para isso. Aí eu botei o carro lá, e aí, vamos sair, vamos dar uma volta. Eu falei, não, vamos só ali. Eu falei, ai, que bom, ela não vai ver o carro. Aí fomos na praia. Aí sentamos assim na praia de noitinha, e logo que a gente sentou, veio um andarilho todo maltrapilho, tadinho, fedorento para danar. E aí falou assim, posso desenhar um casal? Aí falou, pô, senta aí, vai. Falei, pô, tu tem Pix? Pô, tem Pix, cara. Tem nem celular, não tem isso não. O senhor olha pra mim, rapaz, não tem nada disso. Eu falei, caraca, como é que eu vou te pagar? Aí o cara já começou assim, para ter R$ 100 aí que eu sei. Aí eu falei, você tem aí? Eu falei, tenho. Meu mentor falou para eu trazer R$ 100. Eu falei, faz aí. Faz aí que depois eu te dou. Mas já dançou de 100 logo na primeira vez. Aí já perdeu logo assim. Aí, beleza, o cara parou na nossa mesa, né, amor? Fazia nada, ele ficava só rabiscando assim. A mão ia para um lado e para o outro, nada saía, nada.
Daqui a pouco eles voltei para até onde foi? No riscar, e ficou riscando, riscando, aí de repente. O cara ficou riscando, 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 aí do nada ele falou, agora sim, amassou a folha e fez. E aí começou a desenhar. E aí começou assim, lá em 1500, não sei o que, vocês eram isso, isso, isso. Aí vinha um espírito, a gente resgatava. Aí lá em 1200, não sei quando. E aí o cara foi dizendo, contando um monte de história, né? E aí, quando ele acabou a folha, ele jogou a folha na mesa e disse assim, a espiritualidade dá boas-vindas ao casal e deseja a vocês toda a sorte. Esta aqui foi a última encarnação de vocês, que inclusive aconteceu aqui no Rio de Janeiro, há 150 anos. Uau! Cara, a gente olhou um para a cara do outro assim, né, amor? Agora, que é isso, gente? É isso mesmo? Aí a gente ficou, cara, daí para lá, aí a gente foi no outro dia passear e comecei. Aí comecei a ver, que eu não via, comecei a ver, aí foi muito legal. A visão dele Abriu. Uhum. Então, Muito bom. vê aí que Gente, a conexão o não. que eu acho tá ruim, né? É. Ó, para mostrar aqui na Amazon, tá aqui o livro DNA Quântico, a Biologia da Alma, tá lá no link do vídeo aí, para quem quiser acessar, é só R$ 25. Eu acabei de comprar, viu? Opa! Vamos fazer mais vídeos, porque é isso, a espiritualidade está pedindo para vocês fazerem vídeo, eu posso ajudar vocês também com isso, a gente vai se ajudando, né? É um trabalho maravilhoso que vocês fazem aí de resgate. Uhum. Mas já tivemos uma oportunidade uma vez de brincar, assim, por dizer, com uma Fizemos um resgate aí poderoso, né? desmantelar um chip. Foi lá no livro fala também, hein, de desmantelamento de chip. Vou deixar uma dica aqui legal que vale ouro para quem trabalha com desmontagem de chip. Quem quiser mais, vê lá no livro que tem todo o processo. Gente, dá para a gente voltar no passado, dá para a gente ver onde está botando o chip, fazer uma duplicata da pessoa, ligar a pessoa naquela linha temporal, cortar fora os fios energéticos, quer dizer, primeiro passar o chip para aquela duplicata, cortar fora os fios e voltar. O que vai acontecer? O chip vai continuar mandando. Lembra da borboleta e da lagarta que eu te falei? É como se estivesse pegando a lagarta, que é o mesmo DNA biológico, é a mesma pessoa, a mesma assinatura, é a mesma desenvoltura, vai mandar a informação de coleta de energia, de vampirização, o presente, só que ela não se sustenta, porque ela está vindo de uma época que não é coincidente. Então a farsa ela não se sustenta, ela cai. E por isso dá um tempo precioso àquela pessoa que está entrando em tratamento, infelizmente não faz a reforma íntima. E aí como é que você dá tempo a uma pessoa que vive fazendo besteira, que você tira um chip hoje, amanhã ele vai lá e bota de novo. Tira o chip. Ou seja, vamos lá. Compre o livro para você tirar os chips que vocês todos nós temos aí, que a gente tem um monte de chip aí. O livro tem muita informação, né? Já te falei que é para você gravar, que acho que vai ser muito legal, você gravar um vídeo falando de cada capítulo. Acho que isso vai ser muito bom para as pessoas. E isso não substitui o fato da pessoa ler o livro e estudar, e se estudar e ir para a verdade, como vocês estão trazendo, a verdade, né? Eu acho que esse é o ponto importante aqui. Verdade, né? De forma objetiva e numa linguagem moderna. Exato. A pessoa consegue entender. Muito bom, gente.
Muito protocolo de ativação lá, muita coisa, passo a passo. Faça assim, faça assado, depois faça isso, se conecte assim, depois disso. É um manual, né? É um manual. Para você mudar. Olha, a espiritualidade diz assim, é um divisor de água. Então, a humanidade. Assim que foi o que disseram para nós. Muito bom. Você pediu para a gente falar sobre isso aí. Tá. Muito obrigada por vocês estarem aqui falando, por vocês serem esse canal aí de luz, amor e trabalho aí, que é bastante trabalho. Gratidão. Tamo junto e o link tá aqui. Obrigada pelo livro, obrigada por esse momento, que Deus abençoe vocês mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque sabe que Deus está aí dentro de você, que você se abençoe cada vez mais e mais e mais e mais. Que todos nós possamos fazer este grande caminhar, né, para se encontrar, e o grande desafio é vencer a nós mesmos. Com certeza. A nossa qualidade. Exatamente. Muito obrigada, amiga. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Dá um abraço no Gonçalo. Dou sim. Tô mandando um abraço, amor, que ele tá aqui parando. Tá. Depois a gente conversa aí, tá bom? Beijo, tchau. Tchau.